algo diferente. Sempre tentei sair mais do mesmo ali. E foi até numa palestra da Eco. Em 2019, tipo, acho que foi uma das primeiras palestras ainda, até o Robertinho tava lá ainda, tipo, eu nem lembro quem palestrou, eu só lembro que foi uma palestra da Eco anunciando o projeto, o que seria a concessão da BR-135, como que seriam os projetos iniciais. Nisso aí, eu falei assim, poxa, eu posso ir além da construção civil. E eu falei assim, vou pegar. Eu quero trabalhar de algum jeito, de algum modo, em rodovias. Sair da construção civil e entender mais o que é infraestrutura e tudo mais. Aí, ali, tipo, acho que tinha 3-4 meses que a gente tinha entrado na graduação, que eu comecei a tentar buscar alguma coisa da rodovia, de infraestrutura. Tanto que meu primeiro estágio foi na pandemia, foi por uma empresa também focada em rodovias. Mesmo sendo um home office e tudo mais, o foco era 100% em rodovias ali. Ali eu analisava muito questão de qualidade, de segurança do projeto que eles nos era passado ali. Passou a pandemia, cacei algum jeito de tentar ali, que eu fui também pela fiscalização. Mesma empresa que a Mari estava na época, só que uma outra label na época. E foi através de um conhecido meu, de um amigo meu, que eu também demonstrei interesse. Ele falou que tinha uma vaga, mesmo que pequena ali. E com o passar do tempo a gente fui crescendo e prosperando lá dentro, cara. Não, que bacana, cara. E assim, né, vocês começaram, né, igual você falou, seu estágio, você também começou no estágio, né? Uhum. Como que foi conciliar a graduação de vocês, né? Porque a gente sabe que, eu particularmente sei disso, né? Só para contextualizar, o Igor já sabe disso, mas para te contextualizar um pouco da minha trajetória, eu fiz 6 meses de engenharia de controle de automação na Unifei de Itabira. No dia que eu passei em todas as matérias, no dia seguinte, né, o que eu passei em todas as matérias do primeiro período, eu liguei pro pessoal de casa e falei assim, tô voltando, eles todos felizes, não, tá vindo de férias? Eu falei, não, tô com a mala pronta aqui, tô indo embora, vou ficar nisso aqui não dá pra mim não, isso aqui é maluquice, tô fora. E como que foi para vocês, né? Assim, desde o primeiro período ali da engenharia, quando é que vocês começaram a fazer estágio, como que foi conciliar esse processo de um curso tão difícil, de uma graduação tão complexa, com essa parte de realmente começar a se inserir no mercado de trabalho, talvez através ali de um estágio, de algum serviço? Foi difícil? Vocês acham que foi um negócio extenuante ou foi mais tranquilo, assim? Olha, para eu conseguir a primeira oportunidade de estágio, eu tive dificuldade. Mas a partir do momento que eu consegui, para eu dar conta, né, de conciliar ali, que a princípio eu trabalhava teoricamente o dia inteiro, que eram 2 estágios, é muito questão de organização em si. Então, o seu tempo ele é muito restrito para você utilizar. Durante o dia você estava trabalhando, à noite você estava tendo aula e ia chegar em casa já super tarde. Então, o tempo que a gente tem é final de semana. O primeiro passo de tudo é você entender qual que é a melhor forma de eu estudar, como que eu aprendo. Você tem que aprender a aprender, porque também seu tempo ali é pouco. Se você utilizar ele para estudar e não utilizar para estudar da forma adequada, que você vai conseguir absorver da forma correta, não vai adiantar de nada. Então, eu acho que ao longo do meu técnico eu aprendi isso, sabe? Qual que é a forma que eu aprendo? Então, eu utilizei isso ao meu favor para otimizar o meu tempo e, assim, eu passava o final de semana estudando, mas também sem deixar de sair, porque é importante. Sim, lógico. A gente tem que ter os nossos momentos de lazer também, sabe? Então, é tentar ali, literalmente ficar manobrando vários pratinhos. E em época de que tinha prova, algo do tipo, passar a madrugada estudando. Igualzinho, tinha dia que eu ia dormir 2 horas da manhã, mas era coisas atípicas, sabe? Não era todos os dias. Era sempre quando, de fato, era necessário. E, assim, para eu aprender e fixar bastante, uma metodologia que eu utilizava bastante era fazer exercício. Eu ia para aula, literalmente, o pessoal achava que eu era a aluna mais à toa da turma. Eu chegava lá com meu telefone e meu corpo presente. O professor explicava, eu prestava atenção no que o professor estava explicando e tirava foto do quadro. Quando eu chegava em casa, outra forma de eu aprender também é escrevendo. Eu pegava meu celular, pegava o caderno e ia escrevendo tudo e ao mesmo tempo ia assimilando aquele conteúdo. Então eu acho que esse conjunto como um todo foi o que me fez conseguir
Sim. dar conta. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu tenho, na verdade, muitos amigos que eles foram do técnico ali do Cefet, e eu estudei a vida inteira em escola pública e estadual, né? Quando eu saí eu tive uma trajetória, assim, eu poderia ter tido uma trajetória acadêmica na faculdade muito boa, mas acabou que eu tive que seguir por um outro caminho. Eu sou bombeiro militar no meio da minha faculdade, eu estudava Direito na FMG, saí da graduação e fui pro bombeiro, né? Mas uma coisa que eu percebia muito, na minha sala tinha pessoas do Cefet, pessoas do Coltec, né? Vinha aquele conjunto ali de pessoas, é que eles sabiam estudar muito melhor do que a gente. Não sei se era assim, da forma mais saudável possível, né? Porque o técnico, ele te exige muito no momento que você talvez tenha mais disposição, mas ao mesmo tempo você está aprendendo a viver ainda, né? Você é muito novo, mas eles tinham essa gana de estudar que às vezes na escola pública não te dá tanto. A escola pública, assim, a meta do aluno de escola pública é tirar 6 e pronto, e acabou. Ele só quer sair dali o mais rápido possível. E no Cefet eles tinham esse quê de motivação para você conseguir ter ali uma formação melhor, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um ponto que você sai muito na frente, sabe? Isso é verdade. E assim, no Cefet, quando a gente tá falando do técnico, literalmente você entra ali com 15, 16 anos de idade e você tem que ter a responsabilidade como se você já estivesse fazendo uma faculdade. Você tem aula o dia inteiro, que é como você estivesse trabalhando o dia inteiro, e quando você chega em casa, você tem que estudar ali para 11, 14 disciplinas, porque além das disciplinas normais, tem as disciplinas técnicas. Então, isso faz a gente criar um senso de responsabilidade e, literalmente, querer aprender a otimizar o seu tempo o máximo possível, sabe? Sim. Na minha rápida passagem pela engenharia, né? Eu lembro que o pessoal que tinha vindo de ensinos técnicos lá, eles não tinham dificuldade, por exemplo, com cálculo 1. Para eles era super tranquilo. Era um conteúdo que eles já tinham visto. Sim. Enquanto a gente veio de escola pública, né? Então, assim, cálculo 1 para nós era um bicho de 7 cabeças total. Era uma coisa que a gente não fazia ideia para onde que ia. Né? Mas para o pessoal dos técnicos, assim, já era uma coisa bem mais tranquila. Eles tinham muito mais visibilidade disso. Né? Eu lembro que uma situação que ocorreu assim, né? Eu conheci uma menina que o irmão dela estava fazendo engenharia e ela tinha feito técnico, mas ela foi para um ramo totalmente diferente do técnico que ela formou, mas quando o irmão dela estava na engenharia fazendo cálculo 1, ela estava ensinando cálculo 1 para ele. Ela no técnico, formando técnico, ensinando cálculo 1 pro cara. Porque o cara, tipo assim, todo perdido, ele também formou numa... Né? Foi uma escola até boa, mas ele não tinha essa noção. Não era uma escola que exigia dele aquele nível de cálculo, né? E ela ensinando pra ele, cara. Eu achava isso sensacional. Ela lá no terceiro ano, ele ali no primeiro de engenharia, ela nem sonhava em passar perto de engenharia, mas estava lá. Não, aprende aí. Ajudando o cara. Mas não ajudou muito, não. Ele tomou um bocado de cálculo 1. Pra vocês terem ideia, a gente vê a disciplina de cálculo 1, se eu não me engano, eu vi no meu terceiro bimestre, no meu segundo ano do ensino médio. Nem foi no terceiro. Então, assim, é literalmente disciplina ao longo do ano do ensino médio mesmo. Ensino médio. E eu sei, como é que foi essa transição, cara? Da escola pública estadual, que foi o caso seu onde você formou, né? Pro Cefet ali. Foi degradante? Em contrapartida, cara, eu já olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu olhei assim, mano, igual, por exemplo, igual você falou, e a Mariana botou em xeque aqui, essa praticidade, essa facilidade de dividir o seu tempo. Pô, até eu aprender a entender isso, foi uma reprovação atrás da outra dentro da graduação, sabe? E entender que, por exemplo, além de eu ter vindo de uma escola pública estadual daqui de Curvelo, eu no ano que eu estava formando, que teria ali uma introdução do que seria o cálculo pra gente ali no ensino médio, teve greve. É verdade. Teve greve. Verdade. Então, tipo assim, quem passou, quem formou foi. Sabe? E assim, a grade curricular, não sei hoje, né? Mas a gente já tem um tempinho bom de formado já. Mas a grade curricular da nossa época, por exemplo, era pra mim, vou ser sincero pra vocês, eu não tive problema algum pra poder fazer meu terceiro ano. Né? No último ano meu do ensino médio, pra mim foi super tranquilo. Eu passei meu terceiro ano preocupado se eu ia trabalhar no outro ano, jogando basquete e trabalhando. A minha preocupação também foi essa. Foi essa. Então, assim, escola pra mim era o terceiro plano meu, sabe? Assim, na época. Mas é porque a escola não tinha esse nível de exigência pela grade curricular mesmo, né? Você chegava ali num certo ponto que você já tinha alguma coisa,
Aí, assim, não, cheguei no ápice aqui do difícil. Aí, beleza, agora já tá tranquilo, já tá dominado. O ápice do difícil, pelo menos pra mim, na época de escola, assim, foi logaritmo. Olha pra você ver. O que é um logaritmo no curso de engenharia? Nada, mano. E o logaritmo que a gente aprende no ensino médio... É aquele logaritmo decorado, né? Você não te ensina assim, o processo, ele só te ensina a fazer. Disso aqui é isso, né? Não... E comparado ao que você vê lá, você fala assim, logaritmo, eu sei. Joga no peito do pai. Você não joga não. Joga não. Entendeu? Não joga não, peraí que eu não sei nada não. Então, tipo assim, foi um susto. Foi um baque, até eu começar a entender isso que a Mariana falou. Não, peraí, eu tenho que organizar o meu tempo, tenho que organizar o que eu tenho que fazer. E na hora que eu tava começando a entender tudo, pandemia, sabe? Então, tipo assim, aí eu tive que... Aí foi uma outra readaptação, né? Outra readaptação, porque a gente ficou 6 meses sem aula. Aí foi 6 meses que pra mim, na minha cabeça, eu lembro, tô de boas. Tô tranquilo. Entendeu? Aí, então, os próximos semestres que teve também, querendo ou não, por ter sido na pandemia, ter sido um EAD, por assim dizer, foi uma forma de estudar amena, sabe? Aí quando veio o pós-pandemia também foi outro baque. Então, tipo assim, eu tive que me readequar. Aí eu já tava, tipo assim, me readequando com alguns problemas pessoais, que você sabe que não precisa. Me readequando com alguns problemas pessoais, e aí como é que a gente vai fazer? Por fim, eu entendi que o ramo que eu tava hoje não me permitia, isso na minha concepção, claro, ter tanto tempo para me adequar a uma graduação numa instituição federal, sabe? Aí eu virei e falei assim, não, é o ramo que eu quero? É o ramo que eu quero, eu vou seguir, só que hoje não me cabe aqui mais, sabe? Até pela quantidade de tempo que a gente tem dentro de sala de aula, né? E a quantidade de tempo que a gente tem que ter para estudar fora de sala de aula. Igual você mesmo falou, né, Mari? Você ficou até o 5º período sem trabalhar. Sim. Se você for botar em xeque ali no 5º período, eu já estava trabalhando, sabe? Não na área, né, que eu trabalhei em outras áreas também, que não me permitia ter tanto tempo hábil, assim, para me adequar ao tempo de estudo que era exigido, né? Um estudante vindo do ensino público precisaria para poder passar assim com louros como eu deveria passar, sabe? Uma coisa que eu enxergo bastante, né? Eu sempre pontuo isso quando eu tô em roda de conversa, assim. Eu gosto de elencar muito isso aí a partir do que eu vivi na graduação, sabe? O que eu coloquei lá do estudante que vem, por exemplo, de um Coltec, de um Cefet, vem de um ensino de mais qualidade, na escola militar, que seja, né? Né? Tudo que eu citei são instituições públicas. Sim. Só que eu acho muito injusto você pegar e colocar esse nível de instituição no mesmo balaio de quem vem de uma escola estadual, por exemplo, né? Porque eu vi a dificuldade. E quando a gente fala ainda de instituições federais, igual o Igor pontuou, que a instituição federal, ela não é só na questão da exigência, sabe? Eu via no tato mesmo que eles têm com os estudantes. Eu tive um amigo que ele formou na PUC, é um cara extremamente inteligente, é um cara que ele não teria problema algum, independente da instituição que ele fosse. Mas quando eu acompanhava o meu tipo de formação na instituição federal e acompanhava o dele, eu via que eram metodologias completamente diferentes. Quando eu falo de instituição federal, eu acho que o professor ele já espera que você esteja já no nível de aprendizado maior, né? Então, o que ele, né, pelo menos acontecia nas 2 graduações que eu comecei, acontecia isso, né? O professor chegava e falava assim, ó, a matéria é essa, a prova vai ser tal dia. E, cara, você que se vira, você aprende e dá seus pulos. Aí, igual esse amigo meu formou, né, numa faculdade privada, muito boa, inclusive, mas era uma faculdade privada. Eu via sempre que ele tinha muita assistência, sabe? Eles pegavam ali, tipo assim, igual a professora que pega na mão do menininho e fala assim, não, vou te ensinar a fazer as letrinhas aqui. Era tipo isso, eles tinham assistência o tempo inteiro. Eles tinham um grupo, por exemplo, que o professor ele era cobrado para dar um auxílio pro pessoal no grupo. Se o professor passasse,
se o professor passasse um período longo sem responder as demandas dos alunos ali no grupo, ele era cobrado pela diretoria lá. Você entendeu? Então, assim, são coisas inimagináveis numa instituição federal, não porque eles não cobram do docente isso, mas é porque o docente realmente não tem tempo para poder fazer aquilo ali. Né? Ele fica muito agarrado. Você pega um docente de engenharia, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está dando aula para 100 alunos, ele está você é orientador de um mestrado, aí começa aquela coisa toda, é aluno perguntando daqui, e ele trabalha com uma gama de alunos totalmente diferente. Tem o cara que veio da escola pública, tem o cara que veio de um colégio particular. Então ele tem toda aquela dinâmica que é extremamente diferente, porque aí realmente o ensino federal ele fica muito complexo de ser realizado ali. E quando chega nesse ponto, né, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar, minha vida não vai fluir, e ao mesmo tempo eu preciso estudar, eu acho que pode realmente dar esse conflito para